bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo desse domingão. Um vídeo aí um pouquinho diferente, vai ser um vídeo opinativo. O Vasco estreia no Campeonato Carioca já nesta quarta-feira contra o Volta Redonda. Tivemos a saída de pouco mais de 20 atletas aí e chegaram 12 reforços. O Vasco ainda busca aí um ou dois zagueiros para poder fechar ali o seu miolo de zaga. O Vasco fechou a sua lacuna de atacante, vai para a temporada, pelo menos por hora, com Getúlio, Raniel e Figueiredo. Esses são os três atacantes de área do Vasco para essa temporada, com a possibilidade do MT jogar ali, porque o Zé Ricardo chegou a testar o MT durante os treinamentos nessa função. O meio-campo do Vasco está fechado também. Então, o elenco do Vasco para a temporada já está praticamente montado. Chega ainda zagueiro e jogador de beirada. Com isso, a gente já dá para poder fazer uma análise breve aqui. Óbvio que ninguém quer mandinar para ver o futuro. Se fosse assim, eu jogava na Mega Sena, não é verdade? Enfim, então vou dar só as minhas impressões aqui. Eu fiz um vídeo meio polêmico em 2020 e acertei. Na época até o Mário Coelho falou: pô, Diego, você tá maluca? Como é que o Vasco tem chance de ser rebaixado com esse time? O time de 2020 no papel era melhor que o time de 2019 até. Inclusive, em um bom momento, o time de 2019 com o Luxemburgo, a gente esteve próximo de entrar ali na zona de Libertadores, mas aí na reta final o time abriu o bico e a gente acabou o campeonato ali na 12ª colocação. Eu falei: olha, é um ano político, é um ano eleitoral. Se o Vasco discutir muito questão de política, os salários ficarem atrasados, a gente sabe como é que o Vasco é o inferno e ano de eleição. E o time do Vasco é composto por muitos jogadores da base. Esses moleques não vão aguentar a pressão e o Vasco corre risco de rebaixamento. A gente sabe como é que é o Vasco. E eu acabei acertando a minha previsão lá em 2020. Então, em 2022 agora, eu vou fazer um vídeo mais ou menos com essa linha de imaginar quais caminhos o Vasco pode trilhar para a temporada de 2022. Primeiro, o contexto. Se você for aí, vamos fazer uma pesquisa aí, se você conversar com 10 torcedores do Vasco, eu te diria que de 8 a 9 estão desconfiados desse time aí. Um outro ponto importante também: o Vasco vive um inferno político, vamos dizer, já pelo menos aí desde a gestão Alexandre Campelo. Foram 3 anos ali de pancada a pancada. Essa última agora que elegeu o Jorge Salgado foi pior ainda do que a outra. Muita gente ainda com raiva do que aconteceu na última eleição. E nesse ano especificamente vai ser discutido o SAF. Então, politicamente, o Vasco vai pegar fogo novamente nessa temporada. Então vejo essa similaridade da temporada de 2020 com a temporada de 2022. Vai ser um ano que a política do Vasco vai ser muito forte. O Zé Ricardo, pelo menos, já tem uma bagagem com isso. Porque quando ele sai do Vasco da Gama, ele era treinador em 17, ele foi treinador do Vasco durante toda aquela eleição maluca lá do Campelo, Eurico junto com o Júlio Brandt. E aí o Vasco faz a Libertadores e aí depois de alguns jogos ele pede demissão. Então o Zé Ricardo pegou aquele momento conturbado do Vasco e acredito que ele vai passar isso novamente agora com a SAF. A diferença é que a outra era uma eleição e essa é a SAF. Salários atrasados. O Vasco encontra nesse momento aí 2 meses de salário atrasado. Se considerar 13º, e 13º é um salário de fato, e você considerar as férias ali, o Vasco está com 4 meses de salário atrasado. Ou seja, eu tô vendo, usando aquela música do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Então eu tô vendo coisas desse ano parecido com coisas que o Zé Ricardo viveu no ano de 2018. Coisas parecidas também no que culminou no rebaixamento do Vasco da temporada de 2020. O que você quer dizer com isso, Diego? Então o Vasco não vai subir ou vai cair para a Série C nessa temporada? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a parte política do Vasco, mais a estrutura de trabalho do Vasco, a estrutura administrativa do Vasco como clube de uma maneira geral, que é a questão de pagamento de salários, pressão externa, parte política, podem sim pesar para o Vasco ter uma má temporada. O Vasco já teve boas temporadas em anos conturbados? Teve. O 2017, o Vasco já com essa situação de eleição aí se avizinhando, o Vasco foi a Libertadores, num contexto bem diferente. Porque o Eurico Miranda, naquela carta que muitos dirigentes amadores fazem, e eu estou observando isso um pouco acontecer no Fluminense,
Vocês perceberam que os 3 anos aí do Mário Bittencourt sobre o comando do Fluminense, ele não fez grandes contratações, tirando o Fred, que é um ídolo do clube, mas já veterano, e saiu de graça lá do Cruzeiro pela questões de salário lá, que ele não estava recebendo, toda aquela confusão enorme que virou o Clube Mineiro. O Fluminense esse ano abriu o cofre. São vários jogadores renomados, Felipe Melo, William Bigode, Germancano, Fábio e por aí vai. Esse ano o Fluminense vive um ano eleitoral. Tem eleições no Fluminense. E aí os dirigentes, muitas das vezes, não tenho aqui os números do Fluminense para dizer, acabam gastando muito mais do que podem para tentar ter um bom ano esportivamente e conseguir se reeleger. E foi isso que o Eurico Miranda fez em 2017. O Vasco foi a Libertadores com um bom time, mas um time que o Vasco montou sem condição alguma de pagar. Não à toa, os seus principais jogadores, ou no final do ano já, ou na virada do ano, foi todo mundo indo embora e o Vasco ficando com dívidas milionárias. Anderson Martins, Nenê, o único que teve a renovação, mas porque chegou no Vasco muito em baixa e fizeram um contrato maluco com ele, foi o Breno, o jogador cheio de histórico de joelho, já com a idade que tinha. Fizeram um contrato de 3 temporadas com o Defensor. Então a gente viu aquele perfil daquela temporada. Então voltando para o caso do Vasco agora desse ano, eu não estou confiante com o atual elenco, porque não são jogadores conhecidos. Que você diz assim, não, cara, esses caras vão arrebentar. Por outro lado, se a gente deixar um pouco o preconceito de lado, que muitas das vezes a gente acaba tendo, porque, por exemplo, hoje a gente olha que o Chay, o Aleph Manga foram bem e seriam bons reforços para o Vasco no ano passado. Mas normalmente, quando surge um jogador em campeonato estadual, pô, tá maluco, trazer jogador de Bangu, né, de Volta Redonda, de Madureira, a galera tem um pouco de preconceito. Inclusive, o Catatal e o Marcelo Alves sofreram muito preconceito quando chegaram no Vasco na temporada de 2020. E o Marcelo, né, acabou que quando acabou a temporada, a galera ficou pistola aí, porque ele acabou saindo, o Marcelo zagueiro, que foi depois para o Vitória. Então acho que a gente tem um pouquinho de preconceito. E falando dos jogadores que hoje chegaram ao Vasco, não tem nenhum jogador badalado. Os jogadores mais conhecidos, mas não chegam a ser medalhão, é o Raniel, que teve um começo de carreira meteórico, mas depois, por problemas de saúde, lesão, não conseguiu repetir o mesmo sucesso. O Bruno Nazário tem camisas mais pesadas na carreira, Cruzeiro, Botafogo e Atlético Paranaense, mas sem também aquele destaque assim absurdo que você fala, meu irmão, a gente contratou cracaço aí para a temporada. Então, acho que o Vasco está fazendo um mercado parecido com o que o Botafogo fez na temporada passada. Se você for estudar o histórico dos jogadores, rapidamente aqui dos contratados, goleiro Thiago Rodrigues, eleito o melhor goleiro da Série B e na temporada passada, por dados estatísticos, o melhor goleiro das séries A, B e C do futebol brasileiro. Zagueiro Anderson Conceição teve alguns acessos na sua carreira jogando Série B e como capitão. Luiz Cangá é um jogador que já jogou em seleção equatoriana, é o atual campeão do Equador com a equipe dele, que ele jogava o Delfim, e jogou já algumas Libertadores. Aí você vai para a lateral esquerda, o Edmar era titular do Atlético do Bragantino na temporada passada, que foi a final da Conmebol Sul-Americana e se classificou para a Libertadores de maneira direta. O Yuri Lara, que é um volante que chegou também, foi eleito o melhor volante da Série B em 2 temporadas. O Vitinho é uma promessa da base do Corinthians e era um jogador muito utilizado na temporada passada pelo Silvinho. Acabou vindo ao Vasco para ganhar experiência, já que o Corinthians está montando um timaço aí para essa temporada, cheio de jogador, inclusive renomado, lá na Europa. Então tem jogadores interessantes. O Raniel, se jogar o que jogou no começo de carreira do Cruzeiro, tenho que tirar. Getúlio é um jogador que tem experiência em Série B já, com bons números, com boas participações em Série B. Então o Vasco tem contratado jogadores, ou jovens com potencial, que é o caso do lateral direito Everton, ou jogadores já habituados a jogar a Série B, coisa que faltou no Vasco na temporada passada. Considerando que nós vamos disputar uma Série B, então você pode observar e falar, cara, esses jogadores aí podem dar um ano legal para o Vasco, são jogadores habituados já a jogar a competição. Por outro lado, nós, torcedores de clube grande, a gente quer saber de nome, de medalhão. Jogador com histórico que chega para jogar, já é conhecido, famoso, a gente gosta desse tipo de jogador. Quando a gente vê pegando jogadores de times menores, jogadores sem muita expressão na carreira, é natural. Todo torcedor vira um pouco o nariz. Quer ver um time que faz grandes ídolos pegando jogadores desconhecidos de equipes menores de destaque estadual? O Corinthians.
Pega os jogadores que estouraram no Corinthians nos últimos anos, principalmente volantes. Foram jogadores que chegaram de clubes desconhecidos. Ralf, Elias, Paulinho, todos os três viraram ídolos e vieram de times menores e desconhecidos. E acabaram estourando e dando certo no Corinthians. Enfim, essas são as considerações que eu gostaria de fazer. Então resume, Dieguinho, o que você acha da temporada do Vasco? O Vasco pode ter um ano bom, considerando o histórico desses jogadores de conhecerem a Série B, e é o que a gente precisa para essa temporada. Por outro lado, o Vasco, dependendo de como caminhar a sua política, a questão aí da diretoria conseguir colocar salários em dia e amenizar esse rombo, porque até o meio do ano passado o Vasco chegou a estar com salários em dia, até o mês ali mais ou menos de agosto, muito em função da venda do Thales Magno, diga-se de passagem. Mas daí para frente virou uma rotina esse caminhão de salário atrasado. Inclusive o Zé Ricardo e o Carlos Brasil deram a palavra deles de que o Vasco ia fazer o máximo de esforço para manter os salários em dia. E se isso começar a não acontecer, eles podem começar a perder o grupo e isso estourar dentro do campo e o Vasco não subir. Então essa é a reflexão que eu faço para essa temporada. E o Vasco vai ter que jogar muito no limite. Eu espero do Grêmio, pelo elenco que está sendo montado, 7 milhões e meio de folha, já praticamente como uma vaga garantida. O Grêmio, para não subir, tem que fazer um caminhão de merda, ao exemplo do que ele fez na temporada que passou. Nós temos equipes mais chatas ali, e essas equipes lidam melhor com Série B do que camisas como Vasco, Botafogo e Grêmio. Chapecoense, Sport, são equipes importantes no cenário do futebol nacional, mas com a pressão menor que a gente. E por jogar muito campeonatos ali como a Copa do Nordeste e os próprios estaduais ali, que para eles têm uma relevância maior, eles estão habituados mais a jogar esse tipo de competição. Sem falar que a questão das distâncias, por eles morarem no Nordeste, eles viajam muito mais do que as equipes aqui do Sudeste, eles já estão também habituados a fazer essas distâncias mais longas. Então, vejo essa Série B do Vasco como a mais difícil de todas, com times mais importantes, ainda mais do que essa que nós acabamos de disputar. E eu vejo essas duas situações aí balanceando. Parte política, a questão de salários atrasados pode ser um grande calcanhar de Aquiles. Por outro lado, um elenco desconhecido, cheio de operário, mas esses jogadores podem usar o Vasco realmente ele como vitrine e quererem aparecer e já tem experiência na competição, o time pode da liga e o Vasco fazer uma boa temporada. Mas quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que você espera do Vasco nessa temporada. É isso, eu vou encerrando minha participação por aqui e deixa aqui embaixo a sua opinião. Valeu, fui!